Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o seguinte: o capitalismo de fundação. Estava ontem vendo uma reportagem do Fantástico sobre o Bill Gates, o dono da Microsoft, um homem que contribuiu muito com as inovações da tecnologia que ajudaram a popularizar a internet, ou seja, os computadores, a cultura digital nas mãos de todos. Eu via o Bill Gates falando sobre os projetos generosos que ele tem para com o mundo, com as contribuições que ele diz que está dando ou está dando na área ambiental, na diminuição da fome no mundo. Tudo isso é louvável porque é melhor que a pessoa faça alguma coisa para dirimir os problemas ambientais e da fome do que não fazer nada. Quem sou eu? Ou seja, seria uma estupidez e uma ignorância da minha parte entender que ninguém deve fazer isso por causa das suas próprias contradições. Mas, como eu não vim ao mundo a passeio, como professor, filósofo e pensador, gostaria de fazer algumas colocações, algumas observações a respeito disso que eu chamo de capitalismo de fundação. E o que seria o capitalismo de fundação? Existem contradições que elas são internas ao próprio capitalismo. O capitalismo não é um sistema de geração de empregos. Não que isso não aconteça. O capitalismo não é um sistema de criação de produtos e serviços a serem vendidos. Não que isso não aconteça. O centro basilar do capitalismo é o acúmulo de capitais. Então, por exemplo, empresas de ônibus existem para quê? Para acumular capital para as famílias beneficiadas deste capital. Mas, quando a tecnologia avança e uma profissão precisa ser eliminada por causa disso, como no caso os trocadores, o que o capitalismo faz? Ele dispensa a mão de obra para que ele possa otimizar o trabalho, para que ele possa otimizar essa produção sem parte daqueles profissionais que outrora trabalhavam com eles, no caso, os trocadores. Por quê? Porque o capitalismo visa o acúmulo de capital e não a geração de emprego. Porém, ela acontece, mas ela é um subproduto do capital. O capitalismo gera emprego? Também, mas o principal objetivo do capitalismo é o acúmulo de capital, não a geração de empregos, não a criação, não a produção de produtos e serviços. O objetivo principal é o acúmulo de capital. E, com o tempo, o capitalismo fez modificações na sua própria infraestrutura. Primeiro, o capitalismo era o capitalismo mercantil, do início da modernidade, séculos XV e XVI. Depois, esse capitalismo se torna capitalismo industrial fordista, das linhas de montagem, onde as fábricas passam a ser o grande centro do acúmulo de capital.
Com a tecnologia, os trabalhadores são dispersos na cidade para otimizar a produção. E no atual estágio, o capitalismo ele é capitalismo de plataforma. O centro da produção e, sobretudo, do acúmulo de capital são as plataformas digitais. E quem é o principal produto deste capitalismo? Somos nós. Nós, ao utilizarmos as plataformas, deixamos todas as informações a nosso respeito nessas plataformas. Essas informações que nós damos às plataformas é o principal produto gerado por nós nas plataformas. Quando nós fazemos isso, quando nós entregamos esse material para as plataformas, os algoritmos nos capturam, nos colocam em nichos de mercado e devolvem para nós aquilo que nós mesmo produzimos na rede. Esse capitalismo, ele é o desenvolvimento de uma cultura neoliberal que começa lá nos idos da década de 70, principalmente. Nos idos da década de 70, houve o início dessa corrida neoliberal que nós vivemos ultimamente. Ou seja, os trabalhadores são dispersos na cidade e nós começamos a investir naquilo que chamamos de liberdade de cada um dentro da hipermodernidade, como dizia Lipovetsky. Ou seja, se vivíamos a modernidade no passado, hoje vivemos a hipermodernidade. E esse capitalismo neoliberal, ele é extremamente desigual. É esse capitalismo neoliberal que aperfeiçoou e aperfeiçoa a cada dia os maiores níveis de desigualdade do mundo. Os maiores níveis de desigualdade do mundo. Inclusive, dentro desses níveis de desigualdade que o neoliberalismo produz, além de tudo, o serviço do Estado, que gerava um salário indireto para o trabalhador, ele tem sido retirado a cada dia. Porque as fábricas precisavam da saúde do trabalhador dentro delas. Então o Estado, para manter esse capitalismo industrial, investia na saúde do trabalhador. Porém agora, disperso na cidade e sobretudo produzindo o tempo todo em plataformas, quem disse que o capitalismo, que o capital atual precisa da saúde do trabalhador? Não precisa mais. E aí nós temos uma grande contradição que também faz parte desse desenvolvimento da desigualdade que nós vivemos nos dias atuais. Dentro desse quadro de desigualdade vivido nos dias atuais a partir da década de 70, nós temos os grandes beneficiários desse capitalismo e dessa desigualdade. E dentre eles, o senhor Bill Gates. Dentre muitos outros, não só o Bill Gates, mas Elon Musk, Steve Jobs e tantos outros. Dentro desse quadro de desigualdade que essas pessoas participam e se beneficiam, eles criam o capitalismo de fundação. Ou seja, não se questiona o capitalismo gerador dessas contradições. Se criam fundações para remediar o problema. Não estou dizendo que essas fundações não deveriam ser criadas, eu não seria tão ignorante, mas como eles não querem questionar o capitalismo que os beneficiou, eles criam fundações não para resolver o problema, mas para remediar o problema.
E eu, quando questiono o capitalismo, eu não estou questionando o capitalismo no sentido de propor o socialismo. O socialismo acabou. Ele foi completamente derrotado pelo capitalismo. Eu não seria tão estúpido de não ver isso. Porém, se nós não questionarmos o capitalismo, nós não teremos soluções. Se nós não questionarmos o capitalismo, mesmo estando dentro dele, não teremos soluções para nada, inclusive para os nossos problemas ambientais, porque o capital não gosta de florestas e coisas do gênero. E não está previsto que vai gostar. Inclusive, há uma ONG, essa notícia tem saído na Folha de São Paulo, e já faz algum tempo que essas notícias têm sido colocadas, mas pesquisem aí nos Googles da vida e nos YouTubes, até porque não tem sido ventilado na imprensa. Mas há uma ONG, e essa notícia tem saído, nas entrelinhas da Folha de São Paulo principalmente, que tem demonstrado que as queimadas nas florestas seguem o caminho dos grandes frigoríficos do Brasil. Ou seja, onde a carne passa, onde o agro passa, as queimadas acompanham. Ou seja, há essa denúncia dessa ONG que não tem sido colocada na imprensa e as pessoas ficam aí falando que as matas estão queimando, as florestas estão queimando, porque os criminosos vão lançando. Engraçado, né? No campo, sempre quando alguém contraria interesses do campo, tem essa tradição de que as pessoas morrem, né? A Dorothy, aquela missionária, foi assassinada porque contrariava o interesse dos fazendeiros. Né? Chico Mendes foi assassinado, várias pessoas são assassinadas quando contrariam interesses dos fazendeiros, que principalmente hoje com a tecnologia tem um belo mapeamento desses territórios. Essas pessoas vão queimando e ninguém mata ninguém. Não estou dizendo que é para matar. O que eu estou dizendo é que quando interessa, eles matam. Até matam. E graças a Deus não estão matando os incendiários. Mas os incendiários vão queimando, ninguém vê. Ninguém vê. Curioso, né? E eu estou falando disso porque o seu Bill Gates ainda colocou o agronegócio como uma das plataformas de combate aos problemas ambientais. Será? O agronegócio, se eles fossem tão a favor da preservação do meio ambiente, ele seria tão bolsonarista assim? Não é estranho? Eles são muito bolsonaristas, o agronegócio. São muito de direita e de extrema direita. Pelo menos se mostraram assim. São a favor da preservação do meio ambiente. Então por que a denúncia da ONG? E essa denúncia não está saindo de lugar nenhum. Então, o senhor Bill Gates, ele vive na redoma dele, e eu entendo, porque ele se fez o que ele é dentro do capitalismo, com todas as suas contradições. Contrariar o capitalismo, ou seja, dizer não à maneira como o capitalismo se desenvolve, é dizer não a ele mesmo, que ele enriqueceu, se desenvolveu dentro desse capitalismo. Agora tira a onda para cima de mim de bonzinho, porque agora resolveu criar uma fundação. Ah, porque agora ele vai doar o dinheiro. Que agora ele vai doar tudo, até as aplicações? Vou acreditar que sim, né? Vou acreditar que sim. Tomara que sim. Acredito que existam pessoas generosas a esse ponto.
Mas depois de todas as contradições criadas no capitalismo, as pessoas criam uma fundação para remediar o problema. Aí criam um capitalismo de fundação. E é esse capitalismo de fundação que eu estou questionando. Bill Gates é um beneficiado dentro desse capitalismo que cria desigualdades e não está previsto que essas desigualdades diminuirão. Aí ele cria uma fundação para remediar. Aí premia um aqui, premia outro ali, premia o Lula acolá, premia o Lula que teve que se adequar ao próprio neoliberalismo, apesar da sua tradição social-democrata. Lula nunca fez um governo social-democrata, é um governo neoliberal que procura mitigar os problemas do neoliberalismo e do capitalismo. Ou seja, Lula foi convertido ao neoliberalismo, convertido a esse capitalismo neoliberal de contradições e que aumentou e que aumenta a pobreza desde a década de 70. Aí veio o seu Bill Gates. Eu criei uma fundação. Beleza, nenhum problema. Que ele crie 300 para, se ele acha que vai solucionar o problema de um aqui ou de outro acolá. Mas tirar onda de generoso para cima de mim por causa disso, não cola não. Cola. Ok, galera? Vocês são do coração.